2h55 da tarde, horário de Brasília. O coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. O Xuxa Park é o meu novo programa, o nosso programa. O ano era 1994. E naquele ano, uma criança ia ter o sonho da sua vida realizado. Ganhar um videogame, mas não qualquer videogame. A gente está falando de um Master System. Os cartuchos dos outros videogames normalmente eram muito caros e a gente tinha que comprar todos. Mas esse aí não, porque ele vinha com um jogo na memória que era Alex Kidd in the Miracle World. Ou Alex Kidd in the Miracle World, né? São as traduções livres aqui que eu falava. Essa criança era eu, e eu joguei esse jogo demais da conta. Mas Alex Kidd, você já ouviu falar nesse carinha? Se você nunca, você vai gostar muito de saber a história empresarial por trás disso. Alex Kidd era um personagem tratado como muito importante nos anos 90. Mas depois eu tive a impressão que a SEGA deu um calha-boca nele, sabe? Ele deu uma certa sumida. Será que foi falta de sucesso? Será que foi bom só por nostalgia mesmo? A Nintendo tem alguma coisa a ver com isso? Essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse vídeo falando sobre a história do Alex Kidd, o mascote que a SEGA esqueceu. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para começar falando sobre o Alex Kidd, nós temos que entender o contexto em que ele estava, né? Na verdade, como que ele foi pensado e como que surgiu a ideia para que ele fosse construído. E tudo isso começa 10 anos antes de eu ganhar o meu videogame, lá em 1984. Nesse ano, a SEGA começa a desenvolver um jogo do Dragon Ball. Só que vamos só colocar os pingos nos is aqui. Dragon Ball não era aquele sucesso grandioso que a gente já sabe. Dragon Ball estava começando a ser lançado em mangá. E a SEGA tinha a sorte de ter esse licenciamento de produção de jogos. Só que eles começaram a desenvolver esse jogo, colocaram muita força de trabalho nisso, mas resolveram que talvez essa licença não fosse tão importante assim. Esse tal de Dragon Ball acho que nem vai vingar. Pra que nós vamos fazer jogo disso aí, né? Choraram 3 anos. E o CEO da empresa, quem manda lá, que era o Hayao Nakayama, olha, essa hora eu lembro até os nomes, entendeu? Deu uma ordem lá pro pessoal, fala assim, ó, esquece esse negócio aí, vamos fazer um novo jogo com essa história. Esquece o Dragon Ball. E o designer Kotaro Hayashida começou a desenvolver um novo jogo, mais no gênero de RPG, que ia se chamar Miracle Land. Onde nesse jogo de RPG, que pra quem não sabe, RPG é Role Playing Game, você tem que interpretar um personagem. É como se você entrasse como um guerreiro, um mago. É um gênero de jogos muito famoso. Teatrinho. Exatamente. Lightning Ball. Nesse jogo, o Miracle Land, o personagem principal ia usar uma espada. Mas ao longo do tempo foram rolando diversas alterações, até que chegou em um momento que ia ser um personagem que ia lutar artes marciais. E também mudaram o gênero do jogo, que era RPG, e passou agora a ser plataforma, tipo Mario, tipo... Você sabe. E também tinha uma inspiração muito grande em Star Wars, mas não no jeito do jogo, mas sim na história, que tinha umas coisas meio interplanetárias e tal. E a história geral desse personagem, que é o Alex Kidd, é a seguinte: ele é um jovem artista marcial que descobre que ele é filho de um rei, o Rei Trovão. Só que o reino dele está sendo ameaçado pelo Junken, o Grande, que dominou Radaxian, que é a cidade natal dele, e também fez refém a família real. Agora ele tem que salvar a família dele, dar um pau no Junken e sentar no trono para ser coroado o novo rei de Radaxian. Essa história é daquele jogo, Alex Kidd in the Miracle World, de 1986, lançado no Master System. Só que a gente vai pensando que o Alex Kidd foi criado para ser o mascote oficial da SEGA, mas na verdade não é assim e nem foi pensado dessa forma. A SEGA já teve umas outras tentativas de mascote, né, que na verdade nem jogo tinha, era mais mascotes que apareciam nos manuais do videogame ou dos jogos. Primeiro teve o Professor Asobin, de 1983, e depois o Dr. Games, de 1984.
Em 1986, quando o Alex Kidd foi lançado ali, tinha outra tentativa de um mascote, que era o Opa Opa, que era um personagem do jogo Fantasy Zone. Mas eu acho que uma bolinha com as asinhas não seria um mascote de um videogame, né? Eu não consigo ver isso acontecendo. Mas acabou que o Alex Kidd ganhou esse posto meio sem querer, porque o jogo foi muito bem recebido. Era um jogo de plataforma, em 2D, cheio de quebra-cabeças, com um personagem muito carismático, orelhudo, bonitinho, cabeçudo, podia ser eu. Mas você não é orelhudo. Eu não sou orelhudo, só sou cabeçudo, só tem um dos negócios. E mãozudo também. E além de tudo, o jogo tinha um chefão final na última fase, ou seja, receitinha de bolo pronta para o sucesso. O público gostou principalmente também porque o jogo tinha meios de transporte, né? Uns veículos lá para você entrar, um helicópterozinho, tinha uma lancha, era muito legal. Mas também tiveram algumas críticas, né? Por exemplo, o jogo era meio difícil e não dava pra você salvar, não dava pra continuar do meio. E também uma coisa bem clássica do jogo é aquele jogo de Jockey and Pole que você tem que fazer pra derrotar os mini-chefes, né? Só que era tudo meio aleatório e o pessoal ficou meio confuso com isso. É meio aleatório não, porque tem um negocinho ali que a hora que ele vai jogar, você tem que jogar, você aperta pra baixo assim, aperta o botão que aí você sempre ganha, né? Mas o pessoal não percebeu isso na época, então a crítica veio pesada. E uma coisa que eu não sabia é que tem um código pra quando você morre no jogo pra você conseguir continuar. Você ganha 3 vidas extras. Você faz o código naquela tela de Game Over e você paga 400 moedas. Aí você volta ativa. E por causa desse sucesso todo, o Alex Kidd foi visto como uma resposta da SEGA para Nintendo, que até então já tinha o Mario. E ele foi lançado aqui no Brasil em 1989 com um jogo que vinha na memória dentro do Master System. Agora você vai perceber que tem uma coisa meio estranha aqui, que é o seguinte, ó. Esse jogo que a gente acabou de falar saiu em 1º de novembro de 1986. O próximo jogo, que é feito para fliperama, que se chama Alex Kidd The Lost Stars, foi lançado no mesmo ano, em 10 de dezembro. Eles não tinham tempo para falar se o negócio fez sucesso ou não, foi um negócio meio, né, parece que foi meio feito assim, paralelamente. Mas o jogo saiu, era um fliperama e tudo era diferente nesse jogo, inclusive a história. Tinha nada das anteriores. Você precisa encontrar 12 signos e reunir 6 esferas milagrosas, né? Para levar até a terra de Ziggurat, que bate um pouco com aquela descrição do Dragon Ball, que eles tinham licença ali, né? Será que eles não desenvolveram isso juntos, não, ao mesmo tempo? E esse que ia ser o primeiro Alex Kidd? Não sei. Um diferencial aqui é que você podia jogar também com a Stella, porque tinha um modo cooperativo, onde 2 pessoas jogavam ao mesmo tempo. A recepção foi boa, ele foi muito elogiado pelos gráficos, que eram bem vistosos, brilhantes, né? E principalmente por essa tecnologia de jogar junto. Tanto que ele foi o 13º jogo de fliperama mais jogado no Japão naquele ano. Mas não foi tão memorável assim quanto a versão do Miracle World, né? Que tinha os veículos, tinha toda uma coisa diferenciada ali, esse aí, né? E a jogabilidade também era muito difícil, mas ele foi relançado em 1988 para o Master System. Não mudou nada, não teve nenhuma mecânica, só fizeram caber mesmo os gráficos lá dentro do videogame que tinham uma potência um pouco inferior, né? E em 1990, ele recebeu uma nota de 80% no Computer and Video Games, que é uma revista especializada daquela época. Agora a gente vai para Alex Kidd High Tech World. Esse jogo aqui não tem nenhum personagem anterior, não tem quase nada a ver com nada que já tinha acontecido. Mas o irmão do Alex Kidd foi introduzido nesse jogo aqui. E a história, inclusive, é um pouco maluca, assim, porque diz um amigo do Alex Kidd que tem um novo fliperama na cidade, que é o High Tech. E ele fala que o fliperama tá em algum lugar da cidade e dá um pedaço de mapa pra ele. Ele tem que juntar os 8 pedaços de mapa pra formar um mapa gigantesco pra ele achar esse fliperama. É uma história bem maluca, né? No meio do caminho tem ninjas, tem um monte de bicho, é meio estranho. Foi lançado no Japão em 1987, nos Estados Unidos em 1989 e no Brasil em 1991 para Master System.
Foi bem recebido e considerado viciante, mas não teve aquela nota toda igual teve o primeiro jogo, né? Teve aqui uma aprovação de 70% do público. Mas tem jogo mais estranho do que isso aqui, né? E foi lançado em 1987, que era o Alex Kidd BMX Trial. BMX? Mas não é aquele negócio de moto, de bicicleta e tal? É, fizeram um jogo desse do Alex Kidd. Nenhum jogo tem nada a ver com a história do outro, é impressionante. Nesse aqui, o Alex Kidd está em cima de uma moto, desviando uns inimigos ali, e tudo que ele bate, ele começa a perder vida. Foi lançado exclusivamente no Japão e usa um controle especial que só dá para jogar com ele, que é o Pedal Control da Sega, que é basicamente o manche de joystick que hoje a gente tem em todos os videogames, mas naquela época era muita novidade. Só que esse acessório foi muito mal aproveitado. Tanto é que só 6 jogos mais ou menos funcionavam com ele. Tipo assim, ninguém ia comprar por causa disso. Teve até um blog também que lançou uma notícia que fala que esse jogo era para ter sido lançado também nos Estados Unidos, mas não se sabe o que aconteceu e a Sega nunca tocou no assunto. Então, fica aí para questionamentos. Mas Alex Kidd ia fazendo sucesso e não parava de sair jogo, né? Agora era Alex Kidd in the Enchanted Castle. Esse foi o primeiro jogo da geração do Mega Drive. E olha só aqui um fator interessante. Ele foi lançado em 1989 no Japão, em 90 nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil em 1991. Foi o primeiro jogo lançado em 16 bits e a ambientação 2D dele foi mantida. A história é um pouco simples, onde o Alex fala que o pai dele pode estar vivo, só que num outro planeta, o planeta Paper Rock. E para encontrar ele, ele viaja por 11 estágios diferentes. Ele pula, ele chuta, ele se arrasta, ele soca os inimigos, esse jogo tem veículos e a recepção foi um pouco mista. Mas assim, mais misto frio, né? Pra ser um misto mais negativo, assim. O pessoal falava que ele tinha um controle muito difícil, né? Esse aqui eu acho que meio que ele foi a continuação realmente do primeiro jogo, porque eles falaram assim, ah, fez sucesso, vamos fazer. Os outros foram meio feitos juntos, sabe? Foi meio estranho isso. E o pessoal continuava reclamando que o pedra, papel e tesoura era aleatório. A jogabilidade foi tratada como normal, assim, normal. E no Game Rankings ele teve uma aceitação de 47,5%, que foi taxado como um jogo assim para agradar quem era fã do Alex Kidd. Nada de novo, nada para trazer novos fãs. Foi um serviço para fã. Mas é aí que a gente chega agora nos anos 90, onde aconteceu um movimento um pouco diferente, né? Que hoje em dia a gente tem muito, mas nem presta atenção nisso. Tava tendo uma tendência nos anos 90 dos estúdios pegarem alguns jogos e fazerem uma versão mais fofinha, sabe? Cuti-cuti. Principalmente para poder vender isso no Japão, onde essa cultura do cuti-cuti é muito forte. Em 1990, a Nintendo fez o Kid Drácula, que basicamente era uma versão fofinha do Castlevania. A Konami pegou o Star Soldier, que era um jogo de navinha, e fez o Star Parodier, que era o bonequinho do Bomberman voando. Era fofinho, era bonitinho. Então a Sega foi lá e pensou, uai, por que a gente não faz então uma versão fofinha do Shinobi, que é um jogo de ninja e tal, fez bastante sucesso. Foi aí que fizeram uma versão do Alex Kidd no mundo do Shinobi, que ficou conhecido como Alex Kidd in Shinobi World. E a jogabilidade parecia muito mais com a do Shinobi do que com o jogo do Alex Kidd. Porque ele tinha uma espadinha, ele ia passando pelo mapa, abrindo uns baús para pegar alguns itens. O Alex Kidd pula na parede, ele vira uma bola de fogo. E se você terminasse um estágio sem tomar dano, você abria até uma fase secreta. Uma curiosidade é que o primeiro chefe, que se chama Kabuto, na verdade ele tinha um outro nome lá no desenvolvimento, que era Mari
O Mario de Mario? Pois é, era uma cutucadinha na Nintendo. A ideia não foi pra frente, né, mas eles ficaram com alguns resquícios lá. Por exemplo, o chefe joga umas bolinhas de fogo, ele pula e quando você dá dano nele, ele encolhe. Sobre a recepção desse jogo, ele foi aclamado pela crítica, o pessoal gostou bastante. Aprovação de 85% e no ápice, assim, quando deu mais, deu 92%. A jogabilidade foi muito elogiada, a progressão de dificuldade também, né, que você vai passando ali, vai ficando mais difícil, vai tendo mais desafio. Diziam que era um jogo muito viciante e que também era muito engraçado, né? Principalmente pro pessoal que já conhecia o jogo do Shinobi e achava assim, entendi, eu peguei essa referência aí, então é por causa disso. Algumas pessoas dizem que esse é o melhor jogo do Alex Kidd de toda a franquia. E depois disso, ele foi cancelado. Não tem uma explicação oficial da SEGA falando de por que não teve mais jogo do Alex Kidd, o que aconteceu. Mas a gente tem algumas explicações aqui. Por exemplo, em 1991, a Nintendo lança o Super Nintendo, que foi assim um grande golpe para a SEGA. Porque a partir de agora o Master System estava meio que ultrapassado. E a SEGA também, vendo como é que funciona lá os esquemas da Nintendo, resolve criar de uma vez por todas o seu mascote. E uma equipe especializada ficou responsável por criar um jogo de um ouriço azul que eles estavam querendo fazer lá. Foi aí que nasceu a Sonic Team. E o Sonic the Hedgehog é lançado em 1991. Eu nem preciso falar que foi um sucessaço tremendo, né? Nesse momento, acabam as chances do Alex Kidd. Muita gente acha que o Sonic matou o Alex Kidd e outras pessoas acham que o Alex Kidd só cumpriu o papel dele. Eu já acho um pouco diferente, eu acho que foi um pouco de amadorismo do marketing da SEGA, sabe? Mas também a gente não pode nem esperar sobre profissionalismo, porque estava começando o cenário do videogame, as coisas estavam muito confusas ainda. A impressão que deu é que todos os jogos do Alex Kidd são muito diferentes entre si, porque a SEGA estava basicamente pegando qualquer coisa aqui, ó, para ver se eles arranjavam um Mario para ela, né? Na verdade, um Donkey Kong, que foi o primeiro grande da Nintendo. A minha impressão é que, como o primeiro jogo fez sucesso, eles começaram a pegar todos os jogos que estavam em desenvolvimento na época e colocaram assim, ó, troca tudo pelo Alex Kidd que ele fez sucesso, troca pelo Alex Kidd que ele fez sucesso, até o jogo de motinha. Eu não sou daqueles que acham que é uma injustiça ele ter sumido, eu só acho que é um personagem nostálgico que eu gostava da minha infância. Então, assim, pra mim, pessoalmente, faz diferença porque é um personagem que eu gosto. Mas eu também acho que é um personagem que o tempo já passou. Só que o legal é que teve um remake, né? Refizeram o jogo 31 anos depois. Foi feito em 2021, sob licença da SEGA, né? Uma empresa que fez, chama Merge Games, que começou como um remake em 2018 feito por fãs, mas a SEGA deu uma olhadinha, achou que era um projeto que valia a pena e em 2020 ele se tornou um projeto oficial, que foi inclusive muito bem recebido com a nota 9 de 10 lá na Steam, que é uma plataforma de jogos de computador que talvez você conheça por aí. Pra mim, Alex Kidd cumpriu o seu papel e é um dos personagens que a gente vai lembrar com muito carinho até onde a gente durar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tem mais vídeo pra você assistir aí, ó. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!